Fala meus amigos, fala minhas amigas, tudo bem? Olha só, sejam bem-vindos ao canal JG Decan. Hoje eu vou trazer o resumo do livro Hamlet, de William Shakespeare. A tradução, Milor Fernandes. Espero que vocês gostem. Vamos nós ao vídeo. O protagonista de Hamlet é o príncipe Hamlet da Dinamarca, filho do recentemente morto rei Hamlet e sobrinho do rei Cláudio, irmão e sucessor de seu pai. Após a morte do rei Hamlet, Cláudio casa-se apressadamente com a então viúva Gertrudes, mãe do príncipe. A peça abre numa noite fria no castelo de Elsinore, na Dinamarca. Os sentinelas tentam convencer Horácio, amigo do príncipe Hamlet, que eles têm visto o fantasma do rei morto quando ele aparece novamente. Depois do encontro de Horácio com o fantasma, Hamlet resolve vê-lo com seus próprios olhos. À noite, o fantasma aparece para Hamlet. O fantasma diz a Hamlet que é o espírito de seu pai morto e revela que Cláudio o matou com um frasco de veneno, despejando o líquido em seu ouvido. Ele, contudo, duvida da personalidade do fantasma. Ocupados com os assuntos de Estado, Cláudio e Gertrudes tentam evitar a invasão de Fortinbras. Um tanto preocupado também com o comportamento solitário e errático de Hamlet, acrescido de seu luto profundo diante da morte do pai, eles convidam dois amigos do príncipe, Rosencrantz e Guildenstern, para descobrirem a causa da mudança de comportamento de Hamlet. Hamlet recebe os companheiros calorosamente, todavia, logo discerne que eles estão contra ele. Polônio é o conselheiro-chefe de Cláudio, seu filho, Laertes, está indo de viagem à França, enquanto sua irmã, Ofélia, é cortejada por Hamlet. Nem Polônio nem Laertes acreditam que Hamlet nutre desejos sinceros com Ofélia e ambos alertam para ela esquecê-lo. Pouco depois, Ofélia fica alarmada pelo comportamento estranho de Hamlet e confessa ao pai que o príncipe irá ter com ela numa dos aposentos do castelo, mas olha fixamente para ela e nada se diz. Polônio assume que o êxtase do amor é responsável pela loucura de Hamlet e informa isso a Cláudio e Gertrudes. Mais tarde, Hamlet discute com Ofélia e insiste para que ela vá a um convento. Hamlet continua sem saber se o espírito lhe contou a verdade, mas a chegada de um grupo artístico em Elsinore apresenta-se como uma solução para a dúvida. Ele vai montar uma peça encenando o assassinato do pai, assim como o espírito lhe relatou, e determinar com a ajuda de Horácio a culpa ou a inocência de Cláudio, estudando sua reação. Toda a corte é convidada para assistir ao espetáculo. Hamlet fornece comentários durante toda a encenação. Quando a cena do assassinato é realizada, Cláudio, muito pálido, ergue-se cambaleando, ato que Hamlet interpreta como prova de sua culpabilidade. O rei, temendo pela própria vida, manda Hamlet à Inglaterra, em um pretexto, vigiado por Rosencrantz e Guildenstern, com uma carta que manda o portador ser assassinado. Gertrudes, em grandíssima aflição de espírito, chama o filho em sua câmara e pede uma explicação sensata sobre a conduta que resultou no mal-estar do rei. Durante o caminho, Hamlet encontra-se com Cláudio rezando, distraído. Hamlet hesita em matá-lo, pois raciocina que enviará o rei ao céu, por ele está orando. No quarto da rainha, mãe e filho têm um debate fervoroso. Polônio, que espia tudo por detrás das cortinas, denuncia-se ao fazer um barulho. Hamlet, acreditando ser Cláudio, dá uma estocada através do arras e descobre Polônio morto. O fantasma aparece, dizendo que Hamlet deve acolher sua mãe suavemente,
embora volte a pedir vingança. Demente em luto pela morte do pai, Ofélia caminha por Elsinore cantando libertinagens. Laertes retorna da França enfurecido pela morte do pai e melancólico pela loucura da irmã. Cláudio convence Laertes que Hamlet é o único responsável pelo acontecido, e é então que chega a notícia de que o príncipe voltou à Dinamarca porque seu barco foi atacado por piratas no caminho da Inglaterra. Rapidamente, Cláudio propõe a Laertes uma luta de espadas entre ele e Hamlet, onde o primeiro dos dois utilizará uma espada envenenada, sendo que, na ocasião, será oferecido ao príncipe uma taça de vinho com veneno, se o plano A falhar. Até que Gertrudes interrompe a conversa dizendo que Ofélia afogou-se. Vemos depois dois rústicos discutindo o aparente suicídio de Ofélia num cemitério, preparando-se para cavar sua sepultura. Hamlet aparece com Horácio e se aproxima de um dos rústicos, que depois segura um crânio que conta ser de Auric, um bobo da corte que Hamlet conheceu na infância. Quando o cortejo fúnebre de Ofélia aparece liderado por Laerte e Hamlet, descobre que o rústico cavava a sepultura da moça, ele e Laertes se investem em luta na cova, dizendo amar Ofélia, mas o conflito é separado pelos demais. No regresso a Elsinore, Hamlet conta a Horácio como escapou do destino mortal que foi entregue a Rosencrantz e Guildenstern. Interrompendo a conversa, Orisco aparece para convidar o príncipe a um combate de armas brancas proposto pelo rei. Quando o exército de Fortinbras cerca Elsinore, a competição começa e ambos os cavaleiros tomam posição. O rei, como planejou anteriormente, separa a taça envenenada e deposita dentro do líquido uma pérola, oferecendo-a a Hamlet, que deixa a bebida para depois. Hamlet vence o primeiro e o segundo assalto, e a rainha toma a taça envenenada, bebendo a sua sorte. Enquanto a mãe enxuga a face do filho, Laertes decide feri-lo com a arma envenenada. Hamlet, usando sua força, atraca-se com o inimigo e no corpo a corpo trocam as espadas. Ele penetra profundamente em Laertes, o item envenenado. A rainha confessa que morre por conta do veneno, enquanto Laertes revela que o rei é o culpado de toda a infâmia. A rainha morre envenenada. Hamlet fere o rei com a espada envenenada, mas ele diz estar apenas machucado. Furioso, o sobrinho obriga Cláudio a beber a taça com veneno à força e o mata, vingando assim a morte de seu pai. Laertes, morrendo aos poucos, despede-se de Hamlet e ambos perdoam-se. Quando é a vez de Hamlet, Horácio diz que será fiel ao príncipe, morrendo junto com ele, mas o primeiro não permite, tomando para trás e dizendo que a eleição cairá certamente em Fortinbras. Hamlet morre, dizendo: o resto é silêncio. Fortinbras invade o castelo com seu exército e ordena que 4 capitães conduzam Hamlet como um soldado para o catafalco. Os soldados carregam o corpo do príncipe, soa a marcha fúnebre e depois uma salva de canhões. E deste modo chega ao fim a peça Hamlet. Bem, pessoal, e é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa lá o teu like, se inscreve no canal, compartilha com um amigo, porque eu estarei sempre trazendo resumo de livros bacanas como esse para vocês. Valeu!